Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia. Romanos capítulo 8. Glória a Deus. Romanos 8, a partir do versículo 18. Romanos 8, a partir do 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que em toda a criação geme e está juntamente com dores de parto, até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção dos nossos corpos. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda a nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe os teus servos que têm ofertado na sua casa, com seu dízimo e com a sua oferta. Ajuda eles a vencer, meu Pai. Ajuda eles a conquistar sobre a face dessa terra. Manifesta a bênção e o milagre nas suas vidas. Repreende os devoradores nas suas vidas agora. Também pelo poder do seu nome, meu Pai. Que o Senhor nos dá ciência nessa palavra, por amor da sua igreja e do seu povo. O Senhor, meu Deus e meu Pai, nos dá ciência pelo seu espírito de sabedoria e inteligência, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós estamos no passo de oração, o terceiro passo de oração, e também nós estamos, no quinto elo, da campanha A Unção da Libertação, a quinta-feira, 7 quinta-feiras que nós estamos aqui em jejum e oração para que Deus venha dar libertação àqueles que precisam, da libertação. E nós vimos essa palavra, eu até resolvi ler toda, para que nós entendêssemos bastante o que Paulo queria dizer. Estava dizendo para os romanos, para a igreja que estava em Roma, que é a igreja de Jesus, que somos nós. Também é para nós. E nós vemos que, versículo 8 e 18, Paulo, quando ele começa, porque por mim tenho certo que as aflições desse tempo presente não é para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Você sabe que muitas das vezes a gente tem certas dificuldades
para fazer alguma coisa, ou fazer algo, tanto para Deus como qualquer outra coisa, porque a gente espera pelo resultado primeiro. Você quer ver um resultado. Quando você luta por alguma coisa, você quer ver um fruto. E muitas das vezes as pessoas, eles não lutam muito pelas coisas espirituais, porque os frutos espirituais, eles são espirituais. Não são coisas visíveis. Mesmo que a gente até mesmo pode perceber pela carne, o fruto, a bênção que você recebeu no espiritual, mas as coisas espirituais são espirituais, se discernem espiritualmente. Então é por isso que muitas das vezes a pessoa não luta tanto por aquilo que é espiritual. Muitas vezes a pessoa, ele quer ser liberto, mas ele não quer lutar pela liberdade. Não é isso? Porque, agora, naquilo que nos interessa, nós corremos atrás. Você já reparou? Aquilo que mais nos interessa, nós corremos atrás. Você sofre, você chora, você humilha. Mas naquilo que talvez é necessário para a nossa vida, se a gente não vê um retorno visível com os olhos nus, a gente tem dificuldade. Tem dificuldade para alcançar aquela libertação. É por isso que é muito mais difícil uma pessoa ser liberta do pecado, ser liberta das idolatrias, porque ele acha que ele está perdendo. Ele não vê que ele está ganhando. Ele vê como ele está perdendo. Por isso ele tem dificuldade. Não é? Ele tem muita dificuldade. Por exemplo, um dia desse, tinha uma pessoa passando a reportagem, que tinha lá umas pessoas, e viu um cantor famoso, já tem alguns anos, e tinha umas pessoas lá que tinha mais de meses, que eles estavam esperando na fila. Agora, por que eles esperaram isso? E alguém falava, não, mas porque você está esperando aí para comprar o ingresso? Não, mas vale a pena. Vale a pena eu ficar aqui um mês esperando, vale a pena fazer isso. Entenderam? Então, quer dizer, então já tinha meses que ele estava lá esperando pelo ingresso. E aquilo que ele ia receber era algo visível. Ele ia participar daquele show, ele ia participar daquele cantor que ele gosta, ele ia ouvir o cantor. E muitas das vezes você vê que quando você fala com o irmão ou com a pessoa, irmão, faz um jejum para Deus te dar uma libertação, ele tem dificuldade para fazer isso, porque ele não está vendo. Parece até que ele não está percebendo o que está acontecendo. E como as coisas espirituais, parece que não tem muito sentido. Só, irmãos, que, na verdade, as coisas materiais são boas também, mas as espirituais são melhores. Porque as coisas materiais, elas são passageiras. Não existe nada material que é eterno. Tudo termina aqui. Mas o espiritual, ele continua de eternidade em eternidade. Então, é por isso que o crente, ele tem primeiramente que identificar o que vale a pena lutar. E se nós observar, foi por isso que Paulo disse, irmãos, a glória que nos espera, a glória que está nos esperando, ela é muito maior do que tudo que você tem visto sobre a terra. É muito maior, não é? Não pode nem comparar com a glória que nós há de ser revelada. Quer dizer, o que Deus vai dar ao homem, o que vai ser revelado na nossa vida, é muito maior do que tudo que você tem lutado sobre a face dessa terra.
é a glória que vai ser revelada. Então quer dizer, quando o crente começa a entender isso, que a glória que vai ser revelada, ela é maior do que toda a luta que ele tem sobre a terra, o que ele faz? Ele começa a priorizar as coisas que são de Deus. Ela começa a fazer efeito na sua vida. Aí ele pensa muito mais num batismo com o Espírito Santo do que um carro zero. Ele pensa muito mais nos dons espirituais do que a festinha do vizinho. Não é isso? Ele pensa muito mais o gozo do Espírito do que simplesmente o sentimento por causa de uma relação ilícita. Ele vê o contrário. Ele começa a lutar pelo contrário. Nós vemos que, enquanto os fariseus queriam ser vistos, queriam ser pessoas, como diz, que tivesse bonito na fita, nós vemos que a luta de Jesus é o contrário. Jesus lutava pela a obra que o seu Pai colocou na sua mão, e ele sendo Deus. Contrário. Então, quando nós entendemos a glória que vai ser revelada, então você vai ver que tudo que é material não funciona. Quer dizer, é em segundo plano. Primeiro o espiritual, depois o material. É em segundo plano. Não é isso? Vocês podem ver que quando a mãe de Jesus encontrou Jesus pregando lá para os doutores, enquanto eles estavam preocupados, né? Lá naquela festa que eles foram, estava todo mundo lá preocupado. A preocupação de Jesus era em fazer a obra do seu Pai. Isso aí não importava para ele. Porque ele até mesmo chegou a dizer, não é isso? Luta pelo aquilo que permanece, não por aquilo que perece. Não é isso? Mas vamos ler primeiro aí, e acha para mim, lutar por aquilo que permanece, não por aquilo que perece. Primeiro Lucas 2. Lucas 2:41. Lucas 2:41. 49. Hã? 49. 49. Lucas 2:49. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Vira. Quer dizer, estava todo mundo procurando ele, com outra preocupação. A mãe estava lá preocupada, o pai preocupado, outras preocupações. Mas Jesus falou assim, eu estou preocupado com aquilo que é do meu pai. Estou realizando a obra dele. Não é? Não era, ele era um menino, parece que tinha 12 anos de idade aí. Não era para ele estar desfrutando da vida? Não é? Não era para ele estar, como diz, brincando com as outras crianças, contando uma piadinha? Não era para ele estar? Não. Ele estava lá preocupado com a obra do Pai. Por quê? A obra do Pai é eterna. As brincadeiras que ele ia brincar é passageira. Muitas vezes ela começa bem e termina mal. Elas começam bem e terminam mal. Então a preocupação é com aquilo que interessava. Acharam o versículo? Quantos irmãos acham para nós aí? Na multiplicação. Tu vieste não pelo pão, não pelos sinais, mas pelo pão que comeste. Isso mesmo. Evangelho de João 6:27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai Deus o selou. Viram aqui? Trabalhai. Volta um pouquinho atrás.
Volta um pouquinho atrás, quando Jesus fala para eles, vocês viestem, não é pelos sinais. 26, pode ler, deu 26. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Viram aqui? Quando Jesus multiplica os pães, foi aquela turma andando atrás de Jesus. Mas agora, eles não estavam andando atrás de Jesus, não era pelo milagre, pelo poder de Deus. Nossa, Deus é demais, Deus é tremendo. Olha para você ver, ele multiplicou. Nossa, era 4 pães e 2 peixes, 5 pães e 2 peixinhos, né? Aqui, acho que aqui era menos, né? Era 4 e 7, olha aí. Quer dizer, eles deviam estar, como que Deus fez essa maravilha? Não, eles estavam preocupados com a comida. O que eles achavam maravilhoso? 5 pães e 2 peixinhos, não é? A preocupação deles não era o milagre. Não, como Deus multiplicou para tantas pessoas 5 pães, não, a preocupação era a comida. Então quer dizer, o pensamento deles era terreno, querendo as coisas terrenas. Jesus virou: opa, peraí, gente, vocês estão andando não é pelos sinais que viste, mas pela comida. Você está correndo atrás por coisa tão boba. Está correndo pela comida que perece. Você devia estar correndo pelo aquilo que permanece. A comida você vai comer agora e daqui a pouco você está com fome de novo. Mas a comida que eu der, não foi isso que Jesus falou? Mas aquela que eu dou, ela salta para a vida eterna. Mas você vê, são coisas de valores maiores. Eu estou aqui pensando em meus botões, que até dar um testemunho. Eu estava orando na primeira oração, e aí eu estava pedindo a Deus para me dar sabedoria para lidar com certas situações, porque elas me causavam dores de cabeça por não saber lidar com elas. Aí na hora que eu estava falando com Deus, aí me veio na mente assim: nossa, mas eu não devia estar pedindo isso só por causa para eu não ter dor de cabeça. Eu devia estar pedindo isso pensando no reino de Deus. Só que o meu coração estava mais inclinado a pedir porque eu não queria ter dor de cabeça. Aí eu tô assim: oh Deus, eu sei, sabe? Eu sei que eu tinha que priorizar o reino do Senhor e que, na verdade, eu devia estar pensando primeiro no reino do Senhor, depois na minha dor de cabeça. Mas, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu falei assim: eu sei, mas no momento é isso, eu estou sendo sincera com o Senhor, é isso que está no meu coração. Eu estou pensando primeiro na minha dor de cabeça. Eu falei assim: mas muda isso no meu coração, porque está errado. Então eu devia estar pensando, pedir o Senhor por causa do reino do Senhor e não por causa da minha dor de cabeça. E aí você começou a ensinar falando tudo. O ensinamento bem em cima. Amém. Então Deus ensinando, mostrando para nós. Vocês estão vendo, irmão? Eu estou só mostrando isso aqui para nós chegar no ponto que nós precisamos. Viram isso aqui? A preocupação maior do ser humano é justamente com aquilo que perece. E não com aquilo que permanece, mas com o que perece. E justamente foi por isso que Paulo, ele falou assim, ele continuando aqui aos Romanos, ele falou assim: toda criatura foi presa, está presa. Não por causa dela, mas por causa daquele que a sujeitou, o homem. Por causa do homem, toda a criação ficou presa. E elas aguardam com dores de parto, esperando a libertação. Está vendo? Eles aguardam
ele sente dores de parto, esperando pela libertação, pela liberdade. Isso aqui é Paulo dizendo, esperando pela liberdade. Está entendendo? Aí agora a gente vê o termo assim, não por causa dela. Não foi a criatura, a criação que pecou, foi o homem que pecou e fez a criação ser presa. Está entendendo? Muitas das vezes, nós também somos a mesma coisa. Mesma coisa. De repente, nós estamos presos, nem é tanto por causa do seu pecado, mas é porque o pecado está no mundo. O pecado está no mundo. Não é tanto que você fez, mas por o pecado já está no mundo, você também é preso. Você é preso. Né? E ao invés, por isso que Paulo já começou primeiro mostrando o que interessava, o que é importante. Ao invés de nós buscar por essa liberdade, nós estamos preocupados com coisas que perecem. Com coisas que perecem. E a nossa liberdade verdadeira, nós não estamos preocupados com ela. Isso que Paulo está dizendo. Às vezes não estamos preocupados com ela. Estamos preocupados com aquela liberdade que vai passar, passageira, que nós estamos presos. Eu até contei para os irmãos aqui, não sei se eu contei para os irmãos, acho que contei foi para o meu irmão. Eu achei até interessante, porque na hora que um camarada lá que eu trabalho com ele pegou o tal do Chico e estava sentindo dor para tudo e quanto é lado. E já tem meses que está sentindo essa dor. E, quer dizer, muitas vezes a gente até ora se o Senhor mandar, ordenar, mas a gente não vai oferecer, a pessoa que tem que pedir oração, a pessoa é crente também, e já tem meses que está sofrendo com essas dores. E aí eu fui e contei para ele o testemunho do Paulo, o testemunho da irmã Lucimar, da Valéria, dos irmãos que recebeu a cura, né, rapidamente, não ficou sequela nenhuma, e Deus abençoou, pensando assim, né, uai, quem sabe ele cria fé e pede oração, né? Mas não pediu não, continuou intertido. Mas depois, ele estava falando comigo, eu vou marcar um dia para você vir cá orar, porque Deus precisa prosperar a firma. Então, você, o camarada está doente, não está importando com a oração, mas ele quer uma oração para prosperar a firma. Isso aí é a mentalidade da pessoa, quer dizer, então a firma vale mais que a saúde dele. Está entendendo? Mais do que a saúde dele. E se acontecer uma coisa pior? A firma que tem que prosperar? Então você viu que é a mentalidade das pessoas, eles estão preocupados com o que perece. E não estão querendo ser libertos daquilo que permanece, naquilo que é permanente. Não é daquilo que passa, rapidamente. Pode receber uma vitória hoje e perder tudo amanhã. E aquilo que é eterno, a pessoa não vai, né? Não quer. E aí Paulo, continuando, ele fala dessa liberdade, aí foi aí que Paulo falou assim, porque muitas das vezes nós não sabemos como pedir. Nós não sabemos nem falar com Deus, né? Nós não sabemos falar com Deus. Então é por isso que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Está entendendo? Porque muitas das vezes a gente está pedindo aquilo que é o material. Você está pedindo aquilo que vai resolver o seu problema hoje e amanhã vai continuar a mesma coisa. E está esquecendo, como a irmã até contou o testemunho, de buscar aquilo que permanece. Viram? Por isso que o Espírito Santo entra. É onde que ele entra. Igual Jesus falou em Mateus, né?
que primeiro a pessoa deve buscar o reino de Deus, porque Deus bem sabe do que é aquilo que a gente precisa e Ele mesmo provê para nós. Mas primeiro é o reino. Justamente. Acha o versículo aí. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Viu? Busca primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Viram aqui? Precisa do Espírito Santo? Precisa. Ah, irmão, a gente pode orar para Deus curar? Não pode. Não pode orar porque nós está sentindo mal? Pode orar. Aliás, não só pode, deve orar. Deve orar sim. Ah, eu não posso orar para Deus me dar um carro? Não pode, irmão. Ora para Deus te dar o carro. Né? Ah, eu quero uma casa. Melhor do que você pagar aluguel. Ora para Deus te dar a casa. Não tem problema nenhum. Mas primeiro, busca a sua salvação. Porque não vai adiantar nada você ter casa se você não for salvo. Você não vai poder levar a sua casa. Ela vai ficar aí. Para quem quiser. Né? Nessa terra, como diz, nós vem nu e volta nu. Daqui não sai uma agulha daqui. Então, primeiro, busca pela sua salvação. Depois, aí o Senhor está te dando, meu filho, achaste mel como tanto que basta. Não é? Ah, Deus te deu um carro do ano? Anda de carro do ano. Melhor, né? Do que andar na carroça, anda no carro. Que benção. Maravilha. Só ligou, não faz nem barulho. Bora. Mas também não deu, não? Amém, vou no Fusquinha mesmo. Mas importante que na hora que Jesus fizer a colheita, ora vem, Senhor Jesus, vamos embora. Com carro do ano, sem carro do ano, a pé, na carroça, onde for, vamos embora. É isso que interessa para nós. O resto é segundo plano. O resto é o segundo plano. Está entendendo? Foi por isso que o Espírito Santo intercede por nós, porque a gente não sabe pedir. Se a gente, irmão, se a gente for deixar pela gente mesmo, meu filho, você passa a vida toda pedindo só material. E você nunca lembra de pedir nada espiritual. Sabe por quê? A gente precisa de tanta coisa. E quanto mais, e muitas vezes nem a gente nem precisa. É porque você entra em certo campo que tudo vai contribuindo para aquilo. Entendeu? Ah, já viu a construção da sua casa? Você já viu que você termina a construção da sua casa? Nunca. Que dia gente termina? Nunca. Porque primeiro você arrumou a casa porque lá não tinha um piso. Aí você entrou no combate com Deus para Ele preparar o piso. Deus preparou o piso. Não, agora tem a cerâmica. Passou para a cerâmica. Depois da cerâmica tem a pintura. Depois da pintura tem o gesso. Tem o telhado. Tem as teias. E você vai. E passa a vida toda. No final da sua vida você fica, nossa, não acabei a casa ainda. Aí você vê a vida toda pedindo por ela. E de tempo em tempo existe uma nova moda de casa, né? Aí a sua fica antiga, tem que acompanhar a moda. Verdade. E aí, quer dizer, você passou o seu ano todo, você passa a sua vida inteira, depois de 80 anos, você fala, puxa vida, passei a minha vida toda orando para Deus abençoar essa casa que eu não vou levar. E a minha salvação, eu nunca orei para Jesus me salvar. Perdi meu tempo. Entendeu? Então, irmão, busca um reino e deixa esse negócio como sobremesa. Porque, meu filho, bonito ou com gesso ou sem gesso, Jesus chamar, nós vamos embora. É isso que interessa. Se pôr o gesso é melhor para os outros, né? Pelo menos viu a nossa casa bonita de gesso. Mas para Jesus não quer dizer não, a nossa casa que está olhando é nossa. É lá dentro da nossa alma, isso aí interessa para ele. Está vendo se nós estamos bonitinhos ou está feio? É diante dele. Ney, o ser humano, ele é a mesma coisa em todos os tempos, Todos os tempos. Lá na época de Ageu aconteceu a mesma coisa. Verdade. A casa rebocada, né? É que eles se preocuparam tanto com a casa deles, esqueceram da casa do Senhor. Vamos lá, o que aconteceu lá em Ageu. Olha você ver. Eu estava até falando para o irmão, para o Paulo. Irmãos, o ser humano, ele é a mesma coisa toda a vida. A alma do ser humano, a mesma alma que nós temos, é a mesma alma de Adão.
E a mesma alma, se demorar mais 30 mil anos, o homem que vier daqui 30 mil anos é a mesma alma nossa. Muda cultura, muda, né, a pessoa, internet, muda tecnologia, mas a alma do homem é a mesma. Ela não muda, é a mesma. Do mesmo jeito que eles agiam no começo, agiu no tempo de Jesus e age nos nossos dias. Os filhos vão agir a mesma coisa, porque a alma é a mesma. Por isso que a Bíblia nunca mudou, ela serve para todo o tempo. Ela fala com a alma do homem. Não é com cultura, ela fala com a alma do homem. É Ageu, capítulo 1, vamos começar no 2. Ageu, capítulo 1, versículo 2. Está no 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando o trouxe para casa, eu lhes assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: Por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todos o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Viram aí que Deus falou? Vocês viram que ele usou a palavra? Não tenho tempo. Né? Quando se trata de Deus, você já viu que a gente sempre usa? Não, no tempo certo, nós faz isso para Deus. Não, ainda não está no tempo. Quando chegar o tempo certo, eu vou, né, a gente, né, vai dedicar as coisas de Deus. Já viu que o homem é assim? Mas quando é para nós, não tem tempo, você já reparou? Né? É para ontem, né, que eles dizem o ditado. Quando é para nós, já reparou? Menino está com 15 anos de idade, já gostou da moça e já está casando. Mas não chegou o tempo, não, já está no tempo, porque se eu não casar, eu vou pular da ponte e não sei o que mais. Então, que até a morte separar. Fica tranquilo aí, fica tranquilo, não é? Como diz, mas não tem tempo. Não, eu tenho que fazer isso, mas espera o tempo, meu filho. Não tem tempo não. Já tem que fazer, eu vou lá correndo, já comprei, não. E entra numa ansiedade danada. Mas quando é para Deus, nós temos que esperar o tempo. Não é isso? Não foi o que falou ali o profeta? Eles não estavam dizendo, não é o tempo de nós construir a casa de Deus, não, nós vamos fazer a nossa primeiro. Quando chegar o tempo, nós fazemos de Deus. Deus falou assim, não é o tempo? Ao contrário, você devia ter feito a minha primeiro, depois as suas. É a minha primeiro. Entenderam? Então, irmãos, vocês estão começando a entender. Agora, por que nós estamos mostrando tudo isso? Tudo isso que Paulo foi falando aos romanos, porque o Paulo falou uma palavra ali tremenda. Mas se você não lê as partes de cima, você não entende esse versículo. Vamos lá, Romanos 8, 28. Você não consegue entender. É o 28, Paulo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Viram aqui? Todas as coisas
contribui para o bem daquele que ama a Deus. Está entendendo agora? Muitas vezes a pessoa só pega esse versículo, mas ele esqueceu das partes de cima do versículo. Do que Paulo estava mostrando que precisava ser feito primeiro. Primeiro o Espírito Santo intercede por nós. Você busca, corre atrás daquilo que é permanente, não daquilo que é passageiro. Entendeu? Você busca pela verdade, você busca por Deus. Aí, agora o versículo 28 vai cumprir. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Todas as coisas. Aí, irmãos, agora que nós vamos entender o que Paulo está dizendo. Agora que nós vamos entender. Vocês observam que quando os fariseus estavam esperando o Messias, não era? Eles fizeram um estudo sobre o Messias. Eles dedicavam sobre o Messias. Porém, eles usavam de engano. Eles usavam de engano. E como diz, quando você usa de engano, você é enganado. Porque não é só você vai enganar, é enganando e sendo enganado. Não é isso? Então, o que eles alcançaram no final da história? Jesus veio, eles mesmos, os fariseus, matou o Senhor Jesus Cristo. Não foi eles que mataram? Perseguiram o Senhor Jesus Cristo e nunca conheceu o Senhor, o Messias. Nunca entendeu ele. Por quê? Eles buscavam engano, eles enganavam e viveu e também foram enganados. Mas aqueles que buscou pela verdade, é o que a Bíblia diz, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Aqueles que buscou pela verdade, eles tiveram revelações. E as revelações deles não foi só para ver Jesus. Eles tiveram relações até pelo que ia acontecer depois de Jesus. Vamos lá no velho Simeão. Bendito é o nome do Senhor. É João, né? Lucas. Hã? Lucas 2:25. Dá uma lida aqui para você ver uma coisa. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Amém. Quantas vezes a gente lê esse versículo, né? Despede teu servo em paz. Quer dizer, os fariseus estudou a vida toda sobre Jesus. Jesus apareceu, eles não conheceram Jesus. O velho Simeão não passou a vida estudando sobre Jesus, mas a Bíblia fala que ele temia ao Senhor. E estava esperando pelo Senhor Jesus e temendo ao Senhor. E Deus revelou a ele. Olha o versículo, tudo não coopera para o bem daquele que ama a Deus? Agora, só que aqui tem um mistério mais tremendo ainda. Vocês viram que aqui, o velho Simeão, ele foi revelado que ele ia ver Jesus, mas o velho Simeão não tinha só esta revelação do que ele ia ver Jesus, ele sabia o que ia acontecer depois de Jesus, né? Vamos lá, os dois discípulos no caminho de Emaús. Engraçado, né? Para os fariseus, Jesus era apenas um
objeto de estudo racional. Justamente. Para Simeão, ele fazia parte da vida dele. Da né? vida. Ele vivia em temor de Deus, ele vivia esperando o Messias. Quer dizer, a forma que ele via Jesus era diferente da forma que os fariseus. Para os fariseus era apenas um objeto de estudo, né? Justamente. Só estudo. Quer dizer, enganou e foram os enganados. Lucas quanto? Lucas 24, a partir do versículo 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? Não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que diz a respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Amém. Amém. Viu esse versículo? Nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, já é hoje o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. O que eles esperavam não era o Messias que ia remir Israel, e entrar, dominar sobre Israel, vencer Roma. Não era isso que eles esperavam? Mas o velho Simeão não. Ele tinha a revelação de Deus. Foi por isso que na hora que ele viu Jesus, ele falou assim: pode me despedir em paz. Porque ele sabia que Jesus não ia reinar sobre Roma agora. Ele sabia que a redenção viria depois. Então, na hora ele falou: pode me despedir em paz, Senhor. Porque se ele pensasse a mesma coisa, eu falei assim: nossa, Senhor, graças a Deus, eu chegou, agora que eu vou viver mesmo. Ele falou: não, pode me despedir em paz. Já sabia que a revelação viria depois. Está vendo? A redenção ela ia vir depois. Mas por que Deus fez isso com esse velho Simeão? Porque o velho Simeão, ele esperava por Jesus e era um homem temente a Deus. E tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Está entendendo? Coopera para o bem de quem ama a Deus. O velho Simeão não queria enganar a Deus e nem fingir com Deus. Ele amava a Deus de verdade e queria a verdade. Está entendendo? Ele queria a verdade. Agora, a gente observa que se nós somos chamados pelo decreto do Senhor e a nossa intenção é para com Deus, o Senhor nos guia de tal forma que faz com que nós, irmãos, encontramos a verdade, andamos na verdade, vivemos com Deus, porque o nosso querer é esse. Tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Mas os que querem enganar, estão sempre sendo enganados. E muitas vezes ele nem sabe. Eles estão sendo enganados. Não tem nada para cooperar para o lado deles, não. Não foi isso que Jesus falou? Pedi, pedi. Vamos ler o versículo. Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Mateus 7:7. Pedi e dai-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á.
Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, se abre. Viram? Pedi e dá-se-vos-á. Buscarei e encontrarei. Batei e abri-se-vos-á. Quem pede, recebe. E o que busca, encontra. Está vendo? Quer dizer, por quê? Tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. O que você está buscando é o que você vai encontrar. No que você está batendo é a porta que vai se abrir. Está entendendo agora? É assim que funciona. Por isso que o crente, o que ele tem que fazer? Ele tem que procurar viver uma vida de sinceridade com Deus, porque a sua busca é o seu resultado. É a sua busca. É o seu resultado. Né? A nossa busca é o nosso resultado. Quando Jesus falou da porta estreita, você viu que ele falou da porta estreita para quem? Para quem que foi sorteado por entrar por ela? Não. Para quem buscou por ela. Entenderam? Alguém que quis assim, eu quero a porta estreita. Eu quero o caminho certo. Ele entrou no caminho certo. Quem procurou o errado, não, eu quero uma porta mais larga. Não foi isso? Lê o versículo. Continuação aqui. Mateus 7, 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Viram? Quem estava pela a porta larga, a Bíblia usou o termo, muitos entram por ela. Muitos entram por ela. Já da porta estreita ele disse, poucos que a encontra. Então é alguém que está buscando por ela. Não é aquele que já está entrando em qualquer porta que se abriu, não. É aquele que busca por uma porta. Não é isso? Jesus falou assim, aquele que busca, poucos que a buscam por ela, a porta é estreita, mas a porta larga já entra a reveria. Está todo mundo entrando. Querendo ou não querendo, está entrando. Mas a estreita não, alguém está buscando. Então quer dizer que, se eu estou buscando por aquilo que é verdadeiro, eu vou encontrar a verdade. Porque um dia um camarada virou para mim e falou assim, a gente não sabe quem que é o certo. A gente chega no lugar e eles falam uma coisa. Vai na outra igreja e eles falam outra. A gente não sabe qual que é a certa, qual que é a errada. Ah, por isso que eu estou aí, do jeito que eu estou aí, né? Eu virei para ele e falei assim, engraçado, irmão. Eu, desde de menino, mais ou menos assim, depois de 7 anos, até quando meu pai queria que eu aceitasse Jesus, ele tinha aceitado Jesus, eu tinha 7 anos de idade, ele e minha mãe aceitou Jesus, e falou comigo, aceita Jesus também. Aproveita, meu filho, né? Aceita Jesus? Eu disse, não. Eu falei com ele, o dia que eu for aceitar Jesus, eu quero servir a Deus de verdade. Falei com ele. Com 14 anos eu aceitei Jesus. Aí eu falei com ele, olha, você vê, eu nunca busquei mentira, eu busquei a verdade. Eu queria conhecer Deus de verdade. Eu não queria fingir de conta que eu conhecia a Deus. Eu busquei Deus de verdade. Por isso que Deus nunca permitiu entrar na mentira. Nunca fui de frequentar esse tem que já está tudo errado. Nunca frequentei isso. Por quê? Como o meu interesse era buscar por aquilo que é verdadeiro, Deus me fez encontrar. Encontrei, ué. Encontrei o que é verdadeiro. Estava até comentando com o Paulo hoje. Muitas coisas foi acontecendo na nossa vida e acontece na vida daqueles, porque como diz a Bíblia, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, acontece de acordo com o que você está buscando. Não é? Você quer a verdade? Você quer viver uma vida com Deus mesmo? Quer conhecer Deus de verdade? Deus te guia pela verdade. Você quer fazer de conta? Só fazer de conta que a gente gosta de Deus, ele também vai te enviar para você para o lugar que faz de conta. Porque tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Se nós não estamos amando,
coopera para o nosso mal também. Tudo coopera para aquilo que você está buscando. Aí eu falei com ele, está vendo? Isso que é o certo. Nunca precisei. Aonde Deus me guiou, pronto, ia cair na verdade. Não precisou de eu ficar caçando e inventando moda. Porque eu nunca fui de inventar moda. Então é isso, irmão. Tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Quem foi chamado pelo seu decreto. Né? Outras pessoas, tudo bem, eles podem até entrar numa enrascada, como diz a Bíblia. O mal, ele está na terra. Está aí, desde quando ele entrou, todos nós podemos sofrer ele. Mas o Senhor te guia. No final da história, ele te guia para a verdade. Você não vai perecer, não. Se você busca a verdade, você vai encontrar ela. Agora, para quem está buscando engano, por isso que estão sendo enganados. Enganando e sendo enganado. Ô, irmãos, a gente precisa, como diz, irmãos, tudo vai cooperar para o bem de quem ama a Deus. Então, ama a Deus de verdade. Serve a Deus de coração, irmão. Muitas vezes a gente falha. A gente faz errado, faz errado. E muitas vezes faz anos e mais anos que nós estamos fazendo errado, estamos, né? Não estão conseguindo fazer certo, estão fazendo errado. Mas no seu interesse, você busca por aquilo que é verdadeiro. Não é isso? Você está buscando o verdadeiro. Mais cedo ou mais tarde, você encontra. Você vai chegar. Pode ter certeza. A libertação virá. Ela vem. Mas se nós estamos aí, querendo fingir, meu filho, pode esperar, o fingimento também vai vir. Porque tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, né? Como foi o caso de Simeão. Ele esperou a verdade, encontrou a verdade. O fariseu viveu na mentira, encontrou a mentira. E viveu na mentira até morrer. Por quê? Estava procurando ela, não é verdade? Não, isso aí que o senhor falou é verdade mesmo, porque eu lembro, né, que a minha mãe sempre ensinou a gente a ser sincero, né? Então, assim, a gente não conhecia muita coisa de Deus, mas a gente era sincero. E eu lembro que quando a gente chegou aqui, né, a gente não conhecia, tipo assim, nada de Deus, porque aonde que a gente estava, a gente não conseguiu aprender verdadeiramente de Deus, né? E eu lembro que eu cheguei aqui, eu gostei, até que o senhor estava dando ensinamento, eu gostei, mas tinha a questão da doutrina, né? E na minha simplicidade de coração, porque a gente não sabia, a gente não conhecia, né, os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus, aquilo que Deus agradava ou não, aí tinha doutrina. Aí quase que eu caí para trás. Falei assim, nossa, meu Deus, o pastor é muito bonzinho, mas tem a doutrina, meu Deus. Só que aí eu fiz uma oração. Eu lembro dessa oração até hoje, que eu fiz uma oração muito sincera diante do Senhor. Eu falei assim, Senhor, eu acho, na minha opinião, que o Senhor não importa com a doutrina, que o Senhor importa com o coração. Eu sei, Deus, que o homem, ele não vai conseguir me doutrinar. Ele não vai conseguir, Deus. Mas, se a doutrina do Senhor ela é verdadeira, e se realmente o Senhor importa com a doutrina, então que o Espírito Santo do Senhor me doutrine. Porque para os homens seria impossível me doutrinar, seria impossível me libertar, mas aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Aí o Senhor me mostrou que realmente a doutrina dele era verdadeira. Hoje eu amo a doutrina, porque o Senhor me ensinou a amar a doutrina. Eu não ando, aleluia, na doutrina porque é algo, né, claro que é uma ordenança de Deus, mas eu não ando por imposição, eu ando por amor, porque Deus me ensinou a amar a doutrina, mas quantas pessoas, né, elas estão na doutrina e elas não aprenderam a amar a doutrina porque nunca buscou de Deus verdadeiramente, né, essa revelação da doutrina do Senhor. Então, isso que o Senhor falou, eu tive sinceridade com Deus, mesmo que na hora, né, eu quase caí para trás, mesmo que eu já tinha uma opinião, né, sem saber, mas eu tinha uma opinião que eu achava por aquilo que a gente aprendeu, que Deus não importava com roupa, Deus importava com coração, mas como eu orei a Deus com sinceridade, Deus me revelou que realmente a doutrina dele é verdadeira.
Justamente. Então quer dizer, nós, quando a gente, irmãos, tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Não é? Muitas vezes, a irmã? Quer falar? Não, pode completar. Pode completar. Porque muitas vezes a gente fica esperando um resultado daquilo que você não está buscando. Não é isso? Você não está buscando aí. Não, você não quer isso. Então, peraí, não vai ter resultado aí, mas na hora que você busca, mesmo sem força, né, não está tendo a força necessária naquele momento para realizar aquela obra, porque Deus não joga nós fora, irmão, porque nós somos fracos, não. Deus não abandona ninguém fraco, não. Mas Deus abandona o profano. Deus resiste o soberbo. Mas por a gente ser fraco, assim, eu tô querendo entrar aqui, mas eu tenho que estar feio, eu não consigo passar. Deus não vai te rejeitar, não. Agora, se você quiser enganar ele, você quer enganar, o engano está aí. Ó. Então, continua no engano, o engano está aí perto de você. Eu faço de conta, também eu faço de conta, estou fazendo de conta para você também. Estou fazendo de conta. Nada está funcionando. Olha, quantos anos você está e não faz de conta? Né? Mas é algo que faz, não, eu quero. Pronto, mudou. Tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Eu estava pensando assim, essa semana me veio um pensamento. Eu falei assim, gente, engraçado, né? A gente tem que ser muito sincero com Deus. E sinceridade não é só você falar com Deus, Deus, eu sei, eu confesso, eu admito, né? Não é isso. É muito além disso, né? Porque às vezes você pode falar, eu sei, eu confesso, eu não nego, mas você não está disposto a nada. Mas não é sobre isso que eu queria falar. E aí eu estava pensando sobre... eu falei assim, gente, engraçado, né? E eu estava observando, eu falei assim, meu Deus, muitas das vezes a gente ouve a palavra de Deus e quem tem sinceridade no coração, ele pega aquilo e desenrola aquilo. Às vezes Deus nos corrige, às vezes Deus nos orienta. E aí você sempre vai para o lado da sinceridade, pegando aquela palavra para o lado da sinceridade. E aí eu comecei a meditar, eu falei assim, gente, quantas vezes a gente vê as pessoas pegando trechos das palavras e falando assim, mas isso pode, porque o pastor falou aquele dia, assim, assim, assado. E sempre puxando sardinha para justificar uma atitude deles. Sempre puxando para justificar uma atitude errada deles. Sempre querendo forçar, até falar assim, não. O irmão, a irmã, alguém, o versículo que eu li na Bíblia, mas está escrito lá, isso, aquilo, outro, sempre puxando para justificar uma atitude, entendeu? E eu falei assim, meu Deus, quando você é sincero, se você tem dúvida, se na verdade o seu coração está querendo uma coisa, e você percebe que talvez a palavra te favoreceu, mas, no fundo, você sabe que você está querendo só se favorecer, o que você vai fazer? Você vai diante de Deus e vai perguntar para Deus. Você vai diante de Deus e vai perguntar, Senhor, isso é o que o meu coração quer. E até teu servo falou isso aquele dia. Eu não sei bem se o que ele estava dizendo está... favorecer, está confirmando o que está no meu coração. Eu queria muito que estivesse me favorecendo. Eu queria muito que essa palavra estivesse confirmando o que está no meu coração, mas com sinceridade mesmo, eu não sei. Então, como eu quero viver o Evangelho, e eu quero saber do Senhor, porque eu não quero fingir de conta que Deus está aprovando as minhas atitudes. Verdade. E eu fiquei chocada pensando com o meu pensamento. Eu falei, meu Deus, eu não quero fingir de conta que Deus está me aprovando. Não adianta, por exemplo, eu ir lá fazer uma ação que, na minha consciência, lá no fundo, alguma coisa me diz que eu estou errada, que a minha intenção é outra, que aquilo está errado, mas aí eu virar e falar para o irmão, mas o pastor pregou aquele dia e falou assim. Eu perguntei para o pastor e o pastor me falou isso. Do que vai adiantar, meu Deus? Do que vai adiantar?
Entendeu? Porque, na verdade, eu estou usando uma coisa que, no fundo, a minha intenção é outra. Entendeu? E se eu quero ser sincero com Deus, por exemplo, igual eu já falei isso várias vezes com você. Claro que muitas das vezes tem coisas que às vezes eu pergunto para Deus, eu não obtenho resposta, eu chego diante de você e pergunto, eu falo, seu pastor, isso, pode? Né? Eu devo fazer isso, aquilo, outro? Porque realmente, né, o Senhor colocou, né, o Senhor na frente para poder nos orientar. Mas tem coisas, eu jamais vou chegar perto de você para perguntar alguma coisa, simplesmente para falar para os irmãos, o pastor falou isso e ele me aprovou. Só para eu ficar bem, para ninguém me acusar. Ou eu vou te contar uma coisa pela metade. Eu não vou contar a história para você todinha, porque você vai falar assim, se eu te contar a história todinha, você vai falar, não, está errado, minha filha, não vai fazer isso não. Entendeu? Aí eu te conto meio termo, só a ponto de você falar assim, pode. Para depois eu ir lá e falar com as pessoas, o pastor falou comigo que podia. Que sinceridade eu estou buscando? Justamente. Qual a sinceridade que eu estou buscando? Verdade. Eu quero fingir de crente? Eu quero fingir que eu vivo o evangelho? Eu quero mostrar para as pessoas que eu estou de acordo? Ou eu quero realmente estar dentro do evangelho? É diferente. Por isso eu nunca fiz isso. Eu sou falha, eu sou pecadora, mas eu nunca cheguei. E tem coisas, por exemplo, que se eu vou diante de Deus. Por exemplo, se eu falar assim, oh meu Deus, será que isso tal, mas aquilo vem do meu coração, eu vou lá e joelho e falo assim, Senhor, eu acho que isso não tem problema por causa disso, por causa daquilo outro, mas assim, eu posso estar enganada, né? Porque o coração é enganoso, de repente na minha mente aquilo é errado, mas não, aquilo é certo, mas de repente pode ser errado. Se eu quero ser sincero com Deus, eu tenho que ter essa sinceridade. Eu tenho que buscar ela. Entendeu? Porque não vai adiantar eu fingir para os meus irmãos que está tudo certo, que o pastor aprovou, que tem um versículo na Bíblia que me aprova, que o não sei o quê, não sei o quê. Que adianta? Eu estou vivendo uma mentira. Verdade. Eu estou vivendo uma mentira dentro do evangelho. Eu não estou procurando a verdade. Eu posso estar dentro da igreja que prega a verdade, mas as minhas ações estão me mostrando que eu não estou procurando a verdade. Eu estou procurando viver uma mentira. E como você falou, o que eu vou procurar é o que eu vou encontrar. Justamente. Não foi? Jesus pregou alguma coisa errada? Nunca, né? A palavra dele deu vida para muitos. Mas o Judas não aprendeu. Quanto tempo que ele andou ouvindo Jesus falar? Jesus ensinar? Ao contrário, ele aprendeu, foi trair Jesus, não foi? Outros não aprenderam, por quê? O que eles buscavam na palavra de Jesus. E como outros estão por aí hoje, se confundindo, se enganando os outros, né? Mentindo a respeito da palavra. Por quê? O que eles estão buscando na palavra é o engano. Então, estão recebendo engano. Quem busca a verdade, está encontrando a verdade. E como diz a Bíblia, tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Está vendo? Quer dizer, você chega... Muitas vezes, quantas pessoas que estão em lugares que estão todo errado, mas ele quer a verdade. Mais cedo ou mais tarde, ele passa no lugar, alguém, opa, você tem que mudar isso aqui, ó. Ele só escuta, opa, misericórdia, que é isso? Pronto, Jesus começa a trabalhar. Ele dá liga lá o rádio lá, ligava o rádio, quando o irmão, puf, em cima da mensagem, ele chega na verdade. Porque tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Mas quem quer o engano, encontra o engano. É assim que funciona. Né, irmãos? É por isso que Paulo está dizendo. E a nossa libertação, ela não vem pela mentira, ela vem pela verdade. É pela verdade. A verdade liberta. A mentira engana. A mentira engana. A verdade liberta. Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos aceitar essa palavra, em nome do Senhor, e vamos, irmãos, buscar. Se ainda você não tem essa sinceridade toda, pede o Senhor, porque o Espírito Santo não intercede por nós, não intercede? Pede ele para interceder, e nós vamos buscar o sincero, porque o que nós estamos buscando é o que nós vamos encontrar. Eu estou com duas dúvidas, né? Como que a gente faz para identificar quando nós não amamos a Deus? E se a gente identificar que nós não amamos a Deus, como fazer para
amar mais a Ele, entendeu? E a Entendi. segunda pergunta é sobre, você falou sobre buscar o reino de Deus, né? Como fazer para, como podemos se dizer, para mudar o foco de buscar as coisas materiais para pôr o foco 100% nas coisas espirituais? No reino de Deus. Entendi. A pergunta é até importante. Uma responde a outra. Né? Essa questão do amar a Deus. Amar a Deus. Irmãos, a gente, mais ou menos, a gente já sabe quando a gente ama e quando a gente não ama. Porque quem você ama, você tem um tratamento diferente. É uma pessoa que você importa, é uma pessoa que você liga, que você quer estar perto, você quer estar junto. Entendeu? Você quer. Então, quer dizer, eu amo a Deus, mas Deus é só na igreja. Né? Nos outros lugares, Ele bem longe. Então, quer dizer, eu não amo, não. Eu até gosto dele, mas amar não estou amando, não. Entendeu? Eu não amo ele. Mas eu quero estar perto. Eu quero sua presença, quero sua glória. Entendeu? Eu quero caminhar junto com ele. Ele importa para mim, todas as minhas causas apresentadas a ele, porque ele importa. Eu também entristeço quando eu entristeço ele. Não é isso? Então, quer dizer, isso quer dizer que eu estou amando a Deus. Eu tenho um cuidado, um zelo muito grande por Deus, porque eu amo ele. E até o Evangelho de João diz assim, aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Então, cada mandamento que eu guardo, eu estou provando o quanto eu amo a Deus. Né? E quando eu amo a Deus, foi o que você falou, a minha vontade é buscar pelas coisas de Deus. Entendeu? É toda a minha vontade. Primeiro é Deus, depois é o resto. É assim que funciona. É qualquer pessoa que você ama. Você já viu uma pessoa que você gosta? Tudo na sua vida é referente àquela pessoa. Tudo você faz. Pensa na pessoa o dia todo, fala da pessoa, não sei o quê. É isso. Amar a Deus é a mesma coisa. Quando nós estamos querendo que Deus fique um pouquinho meio longe, é porque não está amando, não. Eu acabei de falar isso ontem com a menina, ela perguntou para mim, ela perguntou que eu era crente, se eu tinha aceitado, né, que se eu servia a Deus, eu aceitei Jesus com 14 anos de idade. Ela, nossa Deus, e qual que é a receita para a gente ficar esse tempo todo na presença de Deus? Eu falei, é só amar Ele. Ama Ele que você fica o tempo todo, até a morte. Né? É só amar a Deus. Ela falou assim, nossa, porque eu já entrei umas 50 vezes e já saí umas 50 vezes. Mas se você amar o Senhor, nada mais te tira. Acabou, morreu a história. Então é isso, você começou a amar a Deus, você busca as coisas de Deus em primeiro lugar. Né? Tudo que você vai fazer, primeiro é o Senhor. Engraçado, irmão, é tudo que você vai fazer. O seu assunto é Jesus. Não adianta, você está lá, do nada, está conversando com alguém e tal, daqui a pouco, do nada, sem perceber, Jesus no meio. Jesus no meio. Não é que você está querendo falar de Jesus para mostrar para os outros que você fala, não. É que você está lá distraído, puf, Jesus entrou no meio de novo. Olha Jesus de novo. Você fala, meu Deus, o que é isso? Parece que eu só falo de Jesus. Né? É assim, dessa forma. Amém? Bom, vamos orar, venham todos para frente. Hoje é o dia da unção, né, da libertação, a oração. Vamos orar também, pedindo o Senhor para nos... Primeiro, né, irmãos? Amém? A oração.